Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, né, vamos dar continuidade ao estudo. Hoje vai ser a besta que sobe da terra, né? A gente falou no estudo anterior a besta que sobe do mar, né? E hoje é a besta que sobe da terra. E ainda para quem não me conhece, meu nome é Rose, mais conhecida nas redes sociais como Rose Laim, com 2 N no final. E se você, né, gostar do vídeo, curte, compartilha. Assim você vai estar ajudando também a levar a mensagem de Deus para outras pessoas, né? E bora lá começar, né, sem perda de tempo. Então, no estudo de hoje, né, a gente vai falar sobre Apocalipse 13 ainda, né? E bora lá. Apocalipse 13, verso 11 em diante. João vê agora uma segunda besta, de onde ela surge, Apocalipse 13, verso 11. Então, você vai ver aí na sua Bíblia que ela surge, né, da terra agora. Apocalipse 13, 11. Aí tá escrito assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, essa besta, né, por mais que se pareça com o cordeiro, né, mas ela fala como o diabo. Ela só tem a aparência de boa no caso, né, de bonzinho, mas ela fala como o dragão. E aí, a gente viu que a primeira besta da lição anterior surge do mar, né? Mesmo sentido de águas. Em Apocalipse 17, do 1 ao 2, né? E mar simboliza densas populações. Apocalipse 17, o verso 15. Sendo assim, podemos concluir que terra representa o oposto, né? Se antes a besta que surgia do mar era representando muitas pessoas, né? Muitas pessoas ou população, a besta que sobe da terra é o oposto. Então, é um lugar onde não tinha muitas pessoas. Então, era como se fosse um espaço de terra que não era muito habitado, né, antes que esse povo chegasse. Então, a nação assim representada não surgiria, portanto, pela guerra, conquista e ocupação, mas se desenvolveria e alcançaria a grandeza numa região de poucos habitantes, né? Que a gente viu que a besta que sobe do mar, né? Ela, por ser Roma, né? Conquistava a partir de guerras, né? Conquista, matava pessoas para conseguir aquilo que queria. Já essa besta aqui que sobe da terra, ela não age desse jeito. Então, ela foi para um lugar com pouca população, né? E lá ela cresceu. Sem nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de conquista, nenhum tipo de ocupação, né? E ainda no verso 11, né? Quantos chifres possuía essa besta e o que eles representam, né? A gente viu que tem 2 chifres, né? A segunda besta possuía 2 chifres como de cordeiro.
Os chifres significam poder e reino, né? Quando você estuda Apocalipse e também no livro de Daniel, né? A gente percebe isso. Você pode confirmar no Apocalipse 17, verso 2, Daniel 8, 21 e 22 e Daniel 7, verso 24. Tem essa referência de chifre e relacionado ao poder. O fato de ter 2 chifres pode ser uma alusão à liberdade civil e religiosa, né? São 2 chifres. Tum, tum. Então, civil e religiosa, né? Então, os Estados Unidos da América preenchem acuradamente as especificações desta profecia. A besta de 2 chifres deveria emergir da terra após a primeira besta emergir do mar, quando ocorre a ferida mortal da primeira besta em 1798, que nação do mundo estava em franca ascensão, né? A gente sabe que é os Estados Unidos. Então, pela profecia e pela história, tudo indica para a besta que sobe da terra ser Estados Unidos da América. No caso, pelas características, né, que o livro de Apocalipse deixa, aponta, né, para os Estados Unidos da América e também pela história, né, de todos os acontecimentos também aponta para Estados Unidos. Então, não é uma coisa que alguém acha, né? É concreto porque não só a Bíblia aponta, mas também a história mostra que, no caso, mostra todas essas características, né? Que a gente vê que é os Estados Unidos. Agora, se você aprofundar mais os estudos, aí você vai ter certeza absoluta que é, né? E agora no verso 13 e 17 de Apocalipse 13, o que faz essa segunda besta? O texto revela que, deixa eu ler aqui, Apocalipse 13, 12 e 13. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Né? E a gente vê que nos Estados Unidos, né, está sempre acontecendo negócio de OVNIs, né? Então, para fazer descer fogo do céu, né, não acho impossível. Mas aqui tem um negócio importante que fala que faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então, quando você vai para a história, né, você tem uma clareza maior quando você estuda o livro de Apocalipse, Daniel, e você confirma junto com a história, quando você acompanha junto com a história que acontece ou que já aconteceu no mundo, porque a história só vai confirmar o que a Bíblia diz. Então, bora lá. Então, o texto revela que a segunda besta, com aparência de cordeiro, passou a exercer toda a autoridade para fazer com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira besta que teve sua ferida curada, né? A gente estudou que o poder papal, né, recebeu essa ferida mortal com o Papa Pio XI, se eu não me engano.
Ah, cadê aqui? Pio VI, né? O Papa Pio VI. Então, ali foi a ferida mortal, né? Onde foi retirado toda a autoridade do poder papal naquela época. E aí ele ficou por um período de tempo sem esse poder. Só que agora está voltando, né? Porque a ferida mortal já está quase curada, né? Completamente, quase, né? Porque falta agora os Estados Unidos, né? Dar esse poder para a primeira besta, que no caso, né? O poder papal. Então aqui, né, lembre-se de que a gente está falando de poderes e não de pessoas, entendeu? Porque a gente fala de um sistema, não é de uma só pessoa, porque uma só pessoa não faz um sistema, né? Porque precisa de muito mais pessoas para um sistema funcionar. Então a gente se refere a um poder, né, um sistema que está por trás de todas essas coisas. Aqui exerce toda a autoridade para fazer com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, que teve sua ferida curada, e também operasse grandes sinais, como pode ser possível tamanha mudança, né? Porque os Estados Unidos, eles sempre brigou, né, contra esse negócio de igreja dominando o estado todo. Então, quando aqui tá falando que é os Estados Unidos, né, a besta que sobe da terra, que vai dar o poder para o sistema papal, que no caso a besta que sobe do mar. E aí a gente vê pela história que isso era justamente o contrário do que os primeiros, né, que foram e criaram, né, toda essa cidade. Eles não queriam a presença papal nos Estados Unidos, que era a terra da liberdade, porque eles fugiram, né, para ter liberdade. E agora, depois de muitos anos, agora as pessoas esqueceram disso e agora estão dando a mão, né? E aí, formando assim, né, uma segunda imagem, né, da primeira besta. E aqui fala que vai ser os Estados Unidos que vai dar esse poder para, né, a besta que sobe do mar, sendo que eles sempre estavam lutando para ficar em liberdade ou permanecer livres, né? Mas isso daqui vai terminar, né? Por isso que tem essa pergunta: como pode ser possível tamanha mudança, né? Porque um país que é conhecido por liberdade civil e religiosa, agora no final vai dar, né, de mão beijada assim ao poder papal, que, né, pela história a gente sabe que não mudou, né? Se receber de novo o poder e toda a autoridade civil e religiosa, o papado vai perseguir, vai criar leis e vai mandar matar o povo de Deus que quer obedecer os 10 mandamentos da Bíblia, né? Então, vai ser isso. Os protestantes fundamentalistas costumavam insistir na separação entre igreja e Estado, porque pela história, tanto bíblica como a história do mundo, né? Sempre que o poder civil se junta com o poder religioso, sempre tem essa perseguição contra o povo de Deus.
Mas eles querem agora, eles estão pedindo para que isso ocorra, né? E aí, historicamente, a gente já sabe o que vai acontecer: perseguição e morte àqueles que não quiserem obedecer ao sistema papal. Atualmente existem organizações que estão exigindo regulamentações morais patrocinadas pelo governo. Em cumprimento à profecia, vemos os Estados Unidos começando a exercer o seu poder político para impor uma religião que se opunha aos 10 mandamentos de Deus, né? Porque agora o mundo, eles estão pedindo pela lei dominical, né? Então, eles querem implantar no mundo inteiro um dia de descanso que não é o sábado bíblico, né? Eles falam sábado, mas na verdade é o domingo. E, biblicamente, os 10 mandamentos falam do 7º dia, o sábado do Senhor. Mas, né, o mundo hoje, eles querem guardar o domingo como dia santo, mas Deus nunca disse que era para ser assim. E Deus não muda. Se ele deu 10 mandamentos, pois é esses 10 mandamentos que a pessoa que segue a Bíblia deve guardar. E tem outra coisa, né? Eu tava vendo esses dias, eu vi um padre falando que o mundo vai ser todo católico. Então, se ele está falando disso, é porque ele já sabe o que vai acontecer, né? Nos próximos anos, provavelmente 2025, porque já tem várias leis, né? Já no relacionado ao Laudato Si, todos esses, né, projeto 2025, né? Eles querem implantar o domingo como dia de descanso ou feriado mundial para que as pessoas aproveitem esse dia para ficar com a família, ir para a igreja, dedicar o dia a Deus, né? Tipo, a ideia é boa, mas não é o dia que Deus separou para ser adorado, né? Não é o dia que Deus escolheu para ser adorado. Mas o mundo está pedindo por isso. E quando o mundo pede isso, né? Aí acontece o que aconteceu com Jesus, né? Porque quando Jesus ele estava lá para ser julgado, né? Aí as pessoas que estavam lá junto, que estavam no mesmo espírito do mundo, o que fizeram? Crucificam, né? Mandaram matar Jesus. E do mesmo jeito vai ser agora no tempo do fim. Por quê? As pessoas que seguiram Jesus, ou seguirem, né, Jesus, eles vão ser, como fala, mandados para a morte, né, pelo mundo. Por quê? Não seguem a lei do mundo, mas seguem a lei de Deus. E Jesus, ele o tempo todo veio para ensinar e pregar a lei de Deus, né? Tanto que ele cumpriu, né, os 10 mandamentos e ele descansou no sábado, né? Até na sua morte ele cumpriu. E depois da sua morte também, porque ele ainda passou mais dias, né, com os discípulos depois que ele ressuscitou. Então, ele nunca disse que mudou o sábado para o domingo. Isso daí é a Igreja Católica Romana que diz, né, ter autoridade para mudar até o que Cristo diz, né? Isso daí você pode comprovar nos livros católicos que está escrito isso pelo Papa, como que é o nome? Papa Leão XIII. Então, você pode confirmar isso daí. Então, se uma pessoa se diz maior que Deus, isso não é só uma blasfêmia, né? Mas é uma arrogância de um nível que ultrapassa o limite, né? Mas é o que eles dizem. Ó, eles dizem aqui,
na encíclica promulgada em 20 de junho de 1894. Os papas, né, eles dizem: nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Algum ser humano detém o poder de Deus? Tá vendo quanta arrogância tem nisso? Mas eles dizem que sim, eles detêm o poder de Deus, né? Para você ver o tamanho da arrogância. Mas, né, o diabo só tem o poder que a gente dá a ele. Então, se a gente não obedece ou não segue o que ele manda, ele não tem poder. Do mesmo jeito é Deus. Assim, Deus tem poder porque ele é. Mas, na nossa vida, se a gente não não obedecer a Deus, quem vai reger nossas atitudes e ações vai ser o diabo. Então, quando um não tá agindo, o outro tá. E quem dá legalidade para Deus ou o diabo agir na sua vida é você mesmo, com as suas decisões, né? Por isso que Deus deu a gente livre arbítrio, para que a gente decida aquilo que a gente quer para o futuro, né? Tipo, agora e para o futuro, porque o que a gente decide hoje reflete no nosso futuro amanhã. Mas, enfim, né? Acabei falando demais. Apocalipse 13, o verso 14, em que homenagem à primeira besta, e o que o segundo poder pede aos habitantes da terra. O verso 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então aqui, gente, não tá falando que vai fazer uma imagem literal. Aqui tá falando num termo simbólico, né? Porque você não vê um boi lá, um boi pequeno com chifrinho governando os Estados Unidos, né? Você não vê uma besta com corpo de leopardo, com pata de urso, com várias cabeças, com boca de leão, com chifres, né? Governando Roma ou o sistema papal. Você não vê isso literal. Mas daí é uma imagem que Deus deu, né, a João, mostrando a ele em símbolos quem que é cada coisa, né? Porque na época de João, se Deus tivesse dado uma visão bem específica e clara, o livro de Apocalipse nunca mais seria visto, né? Até hoje nunca nem seria ouvido falar de Apocalipse, porque eles iam destruir. Tanto que, né, a história mostra que teve um período que a igreja queimou, né, a Idade Escura, né, que fala, a igreja queimou todas as Bíblias que eles encontraram e matavam as pessoas em troncos queimados também. Então, essa loucura que aconteceu no passado, quando o poder civil e religioso se unirem, né, igreja e Estado se unirem, vai acontecer isso de novo, só que pior, né? Porque agora as pessoas, elas vão estar, tipo, endemoniadas, né? Porque as pessoas vão escolher de que lado vão estar. Então, as pessoas vão estar endemoniadas. E outra, né? Os próprios demônios vão personificar, assim como eles fizeram no monte lá onde Jesus, né, foi morto na cruz. Lá eles estavam personificados em gente, né, ser humanos, gritando, crucificam. Por isso que a Bíblia fala de espírito, né? Que no caso ele estava se referindo
aos espíritos ou anjos caídos, né? Que ficavam ali instigando as pessoas a dizer crucificam, né? Então se unem com aqueles que estão ali e aí dá ruim, né? A pergunta. Em homenagem à primeira besta, o que o segundo poder pede aos habitantes da terra? Aí aqui fala no verso 14, né? As pessoas são levadas a adorar a primeira besta. Esta adoração significa submissão à autoridade daquele a quem se presta referência. Este é o retrato que a profecia fornece da adoração dedicada ao papado pelos chamados protestantes. No ato de impor uma adoração, este poder se coloca no lugar de Deus, único ser digno em todo o universo de ser adorado. Então aqui também tem, né, um trecho que os papas dizem que quando uma pessoa guarda o domingo, mesmo sem que ela seja católica ou sei lá, essa pessoa está prestando uma homenagem à Igreja Católica. Então, para você ver que não é só um dia, né? As pessoas vê assim porque não estuda, não entende, ou nunca ouviu falar também, né? Porque tem pessoa que não conhece Jesus, então não sabe dessas coisas. E aí, quando não sabem, eles acham que é apenas um dia. Fala, por que tá fazendo tanta confusão por causa de um dia? Né? É só um dia, gente, né? Mas, né, quando você estuda, você vê que o sistema papal, né, eles não têm isso só como dia, tanto que eles querem colocar o domingo como mundial dia de descanso e dia de adoração ao Deus que eles seguem, né? Porque não é o verdadeiro Deus que criou todas as coisas. Porque o Deus verdadeiro, ele criou e descansou e separou o sétimo dia, que é o sábado bíblico. Não é o sábado, né? Não é o sábado domingo. Porque isso daí, quem mudou foi a Igreja Católica e ela mesma admite isso. Eles falam que a Igreja Católica tem poder para mudar. E é isso. E mudou e pronto. E o que fez prosperou, né? Que é o que diz no livro de Daniel. E o que mais aqui? Então, aí esse negócio de sábado e domingo vai ser muito, mas muito questionado daqui para frente. Por quê? O mundo vai pedir pelo domingo, pela lei dominical, né? O domingo como dia de descanso. E aí vai ser só os últimos passos para que aconteça o não comprar e não vender, né? Porque a pessoa não pode comprar no domingo e também não pode vender no domingo. As pessoas acham que é alguma coisa tipo um cartão, um chip, né? Mas na verdade a gente está vendo que tudo que está se encaminhando é para isso. Para a pessoa não comprar e não vender no domingo, porque o domingo é o dia que eles escolheram para ser santo, né? Para ser adorado. Para que o mundo preste uma homenagem à Igreja Católica Romana. Então, aqueles que são fiéis a Deus não vão guardar o domingo como dia santo, porque o dia que Deus santificou foi o sábado do sétimo dia e não o domingo, o primeiro dia da semana. E aqui a gente vê que o domingo não é apenas um dia, né? A gente vê que a questão é a adoração. E o diabo sempre quis ser adorado. Então, Deus criou um dia para ser adorado e agora o diabo criou, né? No caso, criou
o domingo para ser adorado neste dia e quer que agora o mundo obedeça e adore ele no domingo, né? Que é aquilo, Deus, ele quer que você adore ele com lucidez, né? Tendo consciência daquilo que você está fazendo, mas o diabo tá nem aí. Ele só quer que você não obedeça a Deus. Desde que você não esteja obedecendo a Deus, você já vai estar adorando ele, né? Adorando e obedecendo a ele. Não tem esse negócio de, eu escolho obedecer o diabo. Não. A partir do momento que você não obedece a Deus, você já está obedecendo o diabo, né? Lembra, só tem dois caminhos, o bem e o mal, né? A luz e as trevas, então, o sábado ou o domingo. E agora no verso 16 e 17, o que representa esta marca da besta que todos devem possuir a fim de comprar ou vender. Verso 16 e 17. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, né? Dando uma paradinha aqui. A mão direita, né? E a fronte. Então, a mão direita é um sinal de trabalho, né? Então, você vai escolher trabalhar ou não no dia que o mundo está mandando, ou no dia que Deus mandou você descansar, e você vai escolher, né? Por isso a marca é dada, porque você vai escolher receber a marca de Deus ou não. Então, a marca de Deus é: eu não vou trabalhar no sábado. A marca do diabo: eu vou trabalhar no sábado e vou descansar no domingo, né? Agora, a marca na fronte, né? Eu decido, né? Porque aqui é o lóbulo frontal. Então, aqui é onde fica o poder de decisão de todo ser humano, onde a pessoa raciocina para poder decidir, né? Faz a avaliação dos dois lados e decide. Eu decido não trabalhar no sábado e decido não fazer essas coisas, não adorar, né? Não prestar homenagem à Igreja Católica guardando o domingo, mas sim eu vou guardar o sábado bíblico, porque Deus, né, instituiu, Deus separou, Deus abençoou o sétimo dia, o sábado do Senhor. Então, a pessoa recebe o selo de Deus, né, ou a marca, não sei como você está escrito na sua Bíblia, e aí você recebe o selo de Deus porque você obedeceu a Deus. Então, você decidiu não trabalhar no sábado, né? Então, você já recebe o sinal na sua testa e na mão. Agora, se você decide trabalhar no sábado, né, e guardar o domingo, então você recebe a marca da besta, né? Porque você decidiu desobedecer a lei de Deus, né? Descanso do sábado para descansar no domingo. Então, aí é onde fica o negócio de não comprar e nem vender. Mas continuando aqui o verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, por que que o mundo vai conseguir fazer essa separação de não comprar e nem vender? Porque a pessoa vai ser um negócio mundial. Então, as portas estarão abertas no sábado e fechadas no domingo. Então, a pessoa automaticamente não vai poder comprar e também não vai poder vender. Porque se você abrir a porta do seu comércio, o governo vai lá, a polícia vai lá, vai mandar fechar, igual foi na pandemia que teve do ano de 2021, né? Até esqueci. Mas quando teve, você viu que todos os comércios eram fechados e se alguém desobedecia, ganhava multa. E agora, o negócio vai ser praticamente a mesma coisa. Então, o mundo inteiro vai guardar o domingo,
E aí, se você desobedece, você pode pagar multa, pode ser preso, pode ser morto. Então, vai depender da sua escolha. Por isso que muitos vão viver pela fé, né? Porque não vai querer guardar este dia, né? Você pode comparar também com Ezequiel 20, o verso 12 e 20, né? Esse Apocalipse 3, o verso 16 e o verso 17. E aí aqui, se o selo... eu vou ter que ler Ezequiel. Vou ler aqui Ezequiel 20, 12. Aí aqui, ó, o selo de Deus, vamos ver. E também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal, né? Então, qual é o sinal de Deus? O sábado. Entre mim e vocês, né? Então, o sábado é um sinal entre Deus e a humanidade. Para quê? Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E aí no verso 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então a gente vê que o sábado também não é só um diazinho qualquer de adoração a Deus, que Deus só separou, santificou, tarará. Não, é um dia de reconhecimento de quem é o seu Deus. É o Deus da Bíblia, o Criador de todas as coisas, que criou o céu, o mar, a terra e as fontes das águas e tudo que existe. Ou, né, outra coisa. Mas aqui a gente vê que o selo de Deus, Deus deixou bem claro na Bíblia, gente, que o sinal de Deus é o sábado, né? Que ele deixou como sinal para que a gente saiba que ele é o nosso Deus. Então, a gente guardando o sábado, a gente reconhece que Deus, o Criador de todas as coisas, é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, né? O Deus de Israel, né? Porque Jacó mudou o nome, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, o nome de Abraão, Isaac e Israel, né? Porque Jacó mudou para Israel. Então, esse é o nosso Deus, né? O Deus de Israel. Então, não estamos se referindo à cidade ou lá, o cantinho lá de Israel que existe aqui até hoje. Não. A gente está se referindo à pessoa de Israel, que é Jacó, né? Antigamente chamado Jacó, que hoje a gente conhece como Israel. Então, quando a gente guarda o sábado, não é apenas um dia qualquer apenas um dia, né? Como o mundo vê. E o mundo vai ainda falar sobre isso, né? Ai, mas é só um dia, gente. O que tem de mais? Né? Então, não é só um dia. O sábado é um dia de reconhecimento que Deus, que criou todas as coisas, é o nosso Deus. Então, quando você escolhe guardar o domingo, você não está reconhecendo que Deus, que criou todas as coisas, é o seu Deus. E sim, você está reconhecendo que o diabo é o Deus que te comanda. No caso, o Deus desse mundo, que Deus disse, né? Que o diabo é o Deus desse mundo. E é isso. Agora aqui, bora lá. Se o selo de Deus, né? Ou a marca de Deus, como você preferir, é representado pelo sábado e, por extensão, sua lei, né? Os 10 mandamentos bíblicos de Êxodo 20, de 3 a 17. A besta, numa contrafação, né? A lei de Deus exalta a observância do domingo, né? Que é o primeiro dia da semana, que é também o dia de adoração ao Deus Sol. Então, ele exalta
a observância do domingo como dia sagrado. Este aspecto na adoração se tornará fundamental e representará um diferencial visível entre os grupos fiéis a Deus, que guardam toda a lei, inclusive o sábado, né? Que está em Êxodo 20, do verso 8 ao 11, e os fiéis à besta, aqueles que guardam o domingo, né? Mas esse assunto, gente, vocês vão ouvir muito na televisão. Muito, né? Porque eles vão começar a falar muito sobre o domingo e a gente vai falar sobre o sábado, né? Porque, né? Foi o que Deus mandou. Foi guardar o sábado, né? Mas o mundo, eles já estão pedindo, né? Pela lei dominical, né? Eu vi o jornal. E é claro que aqui não se passa muito, né, sobre isso. É mais no exterior. Então, Estados Unidos e Europa, aí é que tem bastante falando sobre isso. Aqui no Brasil, né, o povo fica tudo viciado em novela, em jogo de futebol, né? Tudo que não presta. Mas, bora lá. Apocalipse, o verso 18, né? 13, o verso 18. Qual é o número da besta e qual o seu significado? Agora, deixa eu ver aqui. O verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666, né? O que o povo fala 666. Então, ninguém vai ganhar um tapa na orelha. Mas, né? Este número é simbolizando, né? No caso, é uma referência dos deuses babilônicos, né? Porque na Babilônia eles traziam essa referência de, tipo, o deus menor é o número 6, o deus maior é o número 60. E quando eles queriam se referir a todos os deuses, eles falavam 600. Então, 666, né? Referência de todos os deuses. Este é o número. E também o número 6, né? Também fazendo referência ao ser humano em Gênesis, né? Porque o ser humano foi criado no 6º dia. Porque no 7º Deus descansou de toda a sua criação. Não que Deus estivesse cansado, né? Mas é um exemplo, né? De que se deve descansar no sábado. Porque se o próprio Deus, sendo Deus, ali Deus estava pleno, não estava não tinha ainda vindo como ser humano. Então, se o próprio Deus, Criador, em toda a sua poderosidade, se nessa palavra existe, mas em todo o seu poder, né, guardou o sábado, o que nós, né, pobres seres humanos, não guardaríamos, né? Então, bora lá. Então, assim como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, exigiu ser adorado por meio de uma imagem de ouro, Satanás levará o mundo a adorá-lo, com exceção, é claro, de um povo de pessoas que não aceitará adorá-lo, como os amigos de Daniel, né? Os 3 amigos de Daniel. As bestas do Apocalipse são os instrumentos satânicos para impor esta adoração ao inimigo de Deus. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos ver aqui. O número 666 representa um sistema em vez de um indivíduo. Então, muita gente acha que vai ter uma pessoa com esse número na testa, né? Mas não, é simbólico. Como é usado num sentido simbólico, ele não pode ser uma marca literal.
Porque se a gente visse, a gente já ia já, né, ficar, tipo, eu já sei disso daí, não quero saber disso não, gente. Aí, o inimigo não ia enganar, mas se a pessoa não pode ver, né, então o inimigo vai enganar, porque a pessoa que conhece o que está escrito, as profecias do livro de Daniel e Apocalipse, conhece o santuário, né, o santuário é algo muito importante para que todo cristão saiba. Na verdade, a pessoa tem que ter o santuário na mente para poder entender tudo isso, porque a Daniel e Apocalipse, no caso, essas profecias do tempo do fim, está ligada ao santuário. Então, se você não tem essa entendimento sobre o santuário, você vai ficar um pouco perdido, né, quando entrar no estudo de Daniel e Apocalipse. A estátua construída por Nabucodonosor em Daniel 3 tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, né? Então, representando o Deus menor e o Deus maior, né? Os deuses em Babilônia era classificado por números, né? Tanto que a gente até hoje tem esse negócio dos 60, né? Que que foi, no caso, foi trazido de Babilônia, né? Que é 60 segundos, 60 minutos, né? Esse negócio de hora é relacionado também. Mas não que a gente esteja adorando, mas é que, né, criaram assim pra gente ter as horas. Mas vem desse negócio, desses números, né? De 60. O Deus menor recebia o número 6 e o Deus maior o número 60. Quando se desejava referir-se a todos os deuses, usava o número 600. Assim, vemos um claro paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Este número está em oposição a Deus e busca ocupar seu lugar, né? Agora tem aqui uma conclusão pequenininha, a gente termina já, porque já deu 47. Embora a profecia aponte dias desafiadores para os fiéis filhos de Deus, podemos contar com a sua promessa, com suas promessas de proteção e vitórias, né? A gente lembra do Salmo 91, né? Aqueles que firmarem seus pés na palavra de Deus andarão em segurança na luz de Cristo e brilharão para o mundo como estrelas sempre eternamente. Daniel 12, o verso 3. Então, espero que tenha ficado claro, né? Eu falei muito. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo, né, esteja sobre cada um de vocês, abrindo, né, nosso entendimento, iluminando a nossa mente, né, para que a gente veja com clareza, nos dando discernimento, né, para saber o que é certo, o que é errado, o que estão falando pra gente, né, e que derrame sabedoria sobre cada um de nós, né? A sabedoria divina, né? Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então, a sabedoria divina na vida de cada um de nós, né? Que o Senhor derrame também amor e força que a gente precisa. E que aquilo que a gente não sabe o que precisa, que o Senhor nos dê, né? Sem que a gente peça, porque a gente não sabe às vezes o que a gente precisou, não. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo e até o próximo